Salve, torcida americana! Coloca o fone de ouvido para escutar o salviano. Essa é a terceira temporada do América História! Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Talvez Tássio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poemas lá na vila é um brinquedo, ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? O primeiro episódio do América História, que eu lancei há 2 anos atrás, continha uma informação equivocada. Lá eu falei sobre um colégio que existia em Belo Horizonte em 1911. Tinha um colégio em 1911 que ficava no quarteirão onde atualmente se localiza a Academia do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte. Aquele quarteirão no alto do bairro Funcionários, que fica nas ruas Maranhão, Piauí, Tomé de Souza e Inconfidentes, além de um pedacinho da Afonso Pena. O colégio seguiu um modelo educacional inglês e foi criado para adotar a capital mineira de uma instituição moderna. Mens sana in corpore sano era o lema do Colégio Anglo-Mineiro. Uma novidade na cidade trazida pelo colégio foi... Mas agora, 2 anos depois, eu acabei descobrindo que esse colégio, Ginásio Anglo-Mineiro, não existia ainda nessa época. A pesquisadora Sara Souto-Maior, na sua tese Futebol na Cidade de Belo Horizonte, mostra que a afirmação que consta na Enciclopédia do América e também na maioria dos sites, revistas e jornais que retratam o início do América está incorreta. É uma versão insustentável, pois o América foi fundado em 1912 e o Colégio Anglo-Mineiro só abriu suas portas em Belo Horizonte no ano de 1914. A data é descrita pelo memorialista Pedro Nava, um dos primeiros alunos a serem matriculados no colégio, e também pela revista Vita, que anunciou a sua abertura numa de suas páginas. Essa confusão pode ter acontecido porque o colégio da então nova capital se chamava Ginásio Mineiro. Era um colégio público, o que não significava naquele momento ser totalmente gratuito, mas sim sobre a gestão do Estado. Ele tinha sido fundado em 1854 como Liceu Mineiro, lá em Ouro Preto, que era então capital de Minas. E foi o primeiro estabelecimento de ensino público criado em Minas Gerais. Em 1º de dezembro de 1890, o então governador do estado de Minas Gerais, Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, assinou um decreto suprimindo o antigo liceu e criando o estabelecimento de instrução secundária, dividido em internato e externato. O internato foi instalado na cidade de Barbacena, e o externato continuou funcionando no mesmo solar da Rua do Rosário, em Ouro Preto, sob a denominação de Ginásio Mineiro. Em 1898, esse externato do Ginásio Mineiro foi transferido de Ouro Preto para Belo Horizonte. A nova capital tinha sido fundada no ano anterior, 1897. E na planta da cidade de Belo Horizonte estava previsto a construção de um prédio destinado ao Ginásio Mineiro. Estaria situado na Praça Benjamin Constant, no quarteirão formado pelas ruas Timbiras, Pernambuco, Paraíba e Avenida Carandaí. Esse prédio foi concluído em meados de 1898, só que nesse momento decidiram colocar lá o Fórum da cidade. E, posteriormente, em 1907, a Escola Normal da capital, um colégio exclusivo para mulheres que cursavam magistério. Esse prédio existe ainda hoje. Se você reconhecer as ruas que eu falei, vai saber. É o Instituto de Educação. O Ginásio Mineiro, então, ficou instalado primeiro, provisoriamente, em um prédio na Praça da República, hoje chamada de Praça Afonso Arinos, e logo em seguida foi transferido para um prédio localizado na Rua da Bahia, atrás das Secretarias do Interior e das Finanças. Nesse momento, a maior parte dos prédios da capital ainda não estavam terminados. A cidade era um verdadeiro canteiro de obras. Durante essa primeira década do século XX, é ali na Rua da Bahia
que o Ginásio Mineiro está instalado e os irmãos mais velhos do Afonso Silviano Brandão, o primeiro presidente americano, estudam nele nesse período. Em 1914, como a Sara nos indicou, é fundado o Ginásio Anglo-Mineiro, no quarteirão lá que eu já contei. Só que ele só funciona em BH durante 2 anos. Representantes da elite de Belo Horizonte se reuniram com o intuito de criar na capital mineira um colégio que representasse uma instituição moderna para nela matricularem seus filhos. Entre esses chamados homens bons figuravam professores, altos funcionários, homens de dinheiro, políticos e, de modo geral, pessoas influentes na sociedade. Organizado sob os regimes de externato e internato, o Ginásio Anglo-Mineiro, a despeito de sua orientação elitista, apresentava à sociedade da época ideias e processos didáticos renovadores. Um dos exemplos desse caráter renovador era o ensino de inglês e francês, deixando de lado o latim, língua que não podia faltar no currículo dos colégios católicos. As novidades trazidas pelos ingleses causaram um alvoroço entre os educadores tradicionais, que chegavam a escandalizar com aquele colégio sem latim, nenhum catecismo e excesso de esportes. Era futebol demais, um verdadeiro despropósito. Mas em 1914, também começava na Europa a Primeira Grande Guerra. E por ter professores vindos de lá, o colégio acaba sofrendo baixas. Além disso, a campanha dos padres católicos dos outros colégios da cidade também atrapalha o sucesso do Ginásio Anglo-Mineiro, que inicia em 1915 com 10 matrículas a menos que o ano anterior. No final daquele ano, tomado pelo desânimo, decidiu-se pelo encerramento das atividades do ginásio. A breve existência do Anglo-Mineiro entre 1914 e 1915 correspondeu justamente ao período em que estivera lá Pedro Nava como aluno interno. Em 1916, o Ginásio Mineiro muda do prédio que estava na Rua da Bahia para o prédio onde antes tinha abrigado o Ginásio Anglo-Mineiro. Ou seja, antes da fundação do América, a maioria dos meninos da incipiente Belo Horizonte estudava no Ginásio Mineiro, que posteriormente, em 1916, usou as instalações de onde havia ocupado o Ginásio Anglo-Mineiro. A confusão pode ter se dado aí. O Ginásio Anglo-Mineiro privilegiava o futebol e recebeu alunos da elite mineira. Ora, com certeza eram lá que estudavam então os meninos que fundaram a América, filhos da elite e jogadores de futebol. Só que o Ginásio Anglo-Mineiro não existia em 1912, então não tinha como eles estudarem lá nesse momento. Então eles estudaram no Ginásio Mineiro e a história se confundia ao registrar isso, Ginásio Mineiro, Ginásio Anglo-Mineiro. Era isso que eu pensava, até ler a autobiografia do Afonso Silviano Brandão. Em 1913 foi celebrado o Pacto de Ouro Fino. Cincinato Braga, governador de São Paulo, e Júlio Brandão, governador de Minas Gerais, fizeram um pacto que fixava a alternância de políticos de São Paulo e das Minas Gerais na presidência do país, a famosa política do café com leite. Após o início do governo de Hermes da Fonseca, que tomou uma série de medidas que desagradaram os oligarcas do poder, os governadores de São Paulo e Minas resolveram fazer uma aliança que tinha como principal objetivo manter, também na presidência da República, um político que garantisse o interesse dos oligarcas desses dois estados. Afonso Silviano Brandão escreveu sua autobiografia em 1977. Ele morreria em 1980 e seu livro ficou restrito a familiares e amigos até 2012, quando saiu uma segunda edição disponível ao público. E no capítulo que ele dedica ao América, ele começa assim: um acontecimento em 1912, de consequências que me envolveram e me acompanharam por toda a minha vida. Gostava eu, já disse isso, de escapulir de casa para jogar bola na calçada com outros meninos da minha idade. Um dia, 30 de abril, lembramos de fundar um clube. Éramos, então, quase todos alunos do Colégio Arnaldo. Sim, não foi no Ginásio Anglo-Mineiro, nem no Ginásio Mineiro, mas sim no novíssimo Colégio Arnaldo que os meninos do América estudavam. A denominação do colégio decorre de uma homenagem ao padre Arnaldo Jansen, fundador da Ordem do Verbo Divino. O Colégio Arnaldo foi fundado exatamente em 1912 por determinação do Conselho Provincial reunido em Juiz de Fora, cidade essa que já contava com o Colégio da Congregação do Verbo Divino. Para início dos trabalhos,
a congregação alugou um imóvel em Belo Horizonte, na rua Timbiras, número 1505, quase esquina com a Rua da Bahia. Eram 30 alunos. Posteriormente, foi iniciada a construção de sua sede própria no quarteirão onde estavam a Avenida Paraibuna, hoje conhecida como Bernardo Monteiro, Rua Timbiras, Avenida Carandaí e Rua Ceará. Esse terreno foi doado pelo governo do estado à Congregação do Verbo Divino para que ali construísse o colégio. Hoje é aquele magnífico edifício de estilo europeu que ali se vê. Mas em 1912, o imóvel alugado para ser o colégio ficava exatamente em frente à casa de Afonso Silviano Brandão. Era uma casa muito grande, de 2 pisos altos e uma longa escada de 2 lances que ia até o alpendre lateral que ocupava toda a extensão do prédio. E foi ali que sua mãe, Dona Esther, o matriculou. Na época da fundação do Arnaldo, o sistema de ensino secundário havia mudado no Brasil. Haviam suprimido o curso ginasial obrigatório de 5 anos e aos estudantes era facultado submeter-se a exames de 4 matérias por ano à escolha em ginásios oficiais, equiparados. O preparo poderia ser adquirido em um colégio ou cursos particulares. Por esse motivo, Dona Esther matriculou Afonso logo na primeira turma da ainda única série do colégio. E lá ele estudou por 2 anos quando teve que se desligar. Foi lá que o Afonso se juntou a vários outros meninos que, como ele, gostavam de escapulir de casa para jogar bola. Afonso não cita quem eram os meninos que também estudavam ali no colégio. E é fato que todos moravam naquela região e já se conheciam de antes. Tanto que dizem que a idealização do América aconteceu em 1911. Mas ele cita vários nomes. Alguns ele até fala o apelido. Adelmar de Meira, Alcides de Meira, Álvaro Moreira da Cruz, Augusto Pena, Aureliano Lopes Magalhães, o Laninho, César Gonçalves de Souza, Fioravante Labruna, Francisco Bueno Brandão, Gerson de Sales Coelho, Guilherme Raufel, José Megali, Leon Russulieres Filho, o Leãozinho, Leonardo Gutierrez, César Gonçalves de Souza e Valdemar Jacob, o Rato. E esses meninos jogavam bola contra outros times, de também meninos, barranqueiros como se chamavam, ou de vez em quando com o 5º time do Atlético Mineiro Futebol Clube. Treinavam horas seguidas em 2 barrancos, na continuação da rua Timbiras e Guajajaras, no chamado Córrego do Leitão. Afonso conta que foi eleito para ser o primeiro presidente porque era o mais velho de todos ali. Aureliano ficou sendo o primeiro vice-presidente e Oscar Gonçalves o primeiro tesoureiro e zelador. Como presidente, foi ele que elaborou o estatuto. Filo como pude, e imaginem o que saiu. De qualquer modo, continha as normas principais. Mandato de 2 anos da diretoria, mensalidade de R$2.000, limite de idade de 16 anos e punições para as transgressões. Nesse primeiro ano, o América teve muitas sedes. Por exemplo, nos primeiros dias reuniram-se no saguão do Palácio da Liberdade. É que o presidente do estado de Minas Gerais, naquela época, Júlio Bueno Brandão, era pai de Francisco Bueno Brandão e tio de Afonso Silviano Brandão, 2 dos fundadores americanos. Outro local que servia de sede era ao redor do balcão ou na porta da Casa Comercial de Domingos Meira. Era uma loja de material elétrico que ficava na esquina da Rua da Bahia com Rua Timbiras. E o proprietário era o pai de mais 2 fundadores americanos, Adelmar de Meira e Alcides de Meira. Também se reuniam debaixo de uma gamileira existente na confluência de Álvares Cabral com o Espírito Santo, em frente a um campinho onde também jogavam, ou em uma árvore no grande centro da cidade da época. Chamava-se Bar do Ponto, o local formado pelo cruzamento das avenidas Afonso Pena e Bahia, que era onde desaguava também a ladeira da Rua Tupis. Todo o primeiro quarteirão dessas ruas, caudatário da Estação dos Bondes, o Ponto, que ficava em cima da ribanceira do Parque Municipal e de um café chamado Bar do Ponto. Esse nome estendeu-se às vizinhanças e era assim que seu Arthur Haas morava no Bar do Ponto, e que nele ficava também a confeitaria do suíço Carlos Norder, a residência das Alevato, a do seu Avelino Fernandes, a de Dona Lulu Fonseca, o Parque Royal, a Casa de Cá, o Clube Belo Horizonte, o Cinema Odeon,
a joalheria diamantina, a delegacia fiscal, os correios e telégrafos. Era o centro da cidade, seu trecho obrigatório e onde todo mundo parava, passava, conversava, atravessava, desesperava, amava, demorava, vivia no Bar do Ponto. E também os meninos do América ali se reuniam. E dessas reuniões começaram a multiplicar seus adeptos. Mas foi na efervescente 1913 que esse time de garotos que se multiplicavam receberia uma proposta que seria sua grande virada. Em 28 de junho morria Campos Salles. Ele foi o 4º presidente da República Brasileira. Comandou o Brasil entre 1898 e 1902. Saiu vaiado ao final de seu mandato. E em 6 de setembro nascia Leônidas da Silva, o Diamante Negro, um dos mais importantes atacantes do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. Foi ele quem popularizou a bicicleta, que é conhecida como chilena nos nossos vizinhos sul-americanos. Carlos Paiva nos conta na enciclopédia que em 30 de abril de 1911, portanto um ano antes dos meninos americanos criarem seu clube, outro clube também nasceu em Belo Horizonte. Era o Minas Gerais Futebol Clube. Time de alguns notáveis belo-horizontinos haviam fundado, mas que passado pouco mais de 2 anos estava se extinguindo. E o presidente, Otávio Pena, num gesto de nobreza esportiva, propôs se fundir ao América, como queriam os sócios do clube, num acordo honroso. Sobre o Clube Minas Gerais, é interessante que ele foi fundado em 1911 e a idealização de se fazer o América também foi de 1911, né? Apesar da fundação do América ser de 1912. Os adultos, né, que já eram destacados, políticos, profissionais liberais lá da cidade, fundaram esse Clube Minas Gerais, né, muito naquela perspectiva clássica de mensana, né, corporação, que é desenvolver atividades físicas para a formação do ser humano e também de um cidadão, né, que colabora com a sociedade em várias frentes. O quadro social do Minas era formado por Antônio de Bretas de Andrade, Clemente Soares de Faria, Egberto Prado Lopes, Eduardo Santos, José Soares Cortez, João Alves Barbosa Melo, Darzinho Ronzeberg, Oscar Maciel, Olinto Belém Júnior, Otávio Pena, Paulo Rodrigues, Priscilo Guzmão e Sebastião Cardoso Filho. O presidente de honra do Minas Gerais era o Dr. Olinto Meirelles, médico, prefeito de Belo Horizonte à época, e que também morava na Rua Timbiras, ao lado da casa de Afonso Silveira Brandão. Minas Gerais tinha um campo, né? E ele, com essa pequena estrutura, tinha condições de ingressar, né, em competições federadas. Eu imagino que arrumar terreno para fazer o campo deles não tenha sido com dificuldade, né? Pela influência dos sócios do Minas Gerais. Só que o Estatuto Americano não permitia o ingresso de maiores de 14 anos no clube, lembra? Para resolver isso, precisariam de uma reunião. Afonso conta que foi numa reunião bem tumultuada no porão da casa de Oscar Gonçalves, que também era às vezes a sede do clube, decidiram alterar o Estatuto do clube, permitindo a entrada de maiores de 16 anos. Com a mudança do Estatuto, a fusão com Minas Gerais é efetivada. Foi nesse momento, então, que ingressaram no clube nomes como Otacílio Negrão de Lima, Mário Pena, Luiz Guimarães, Márcio Mota, Carlos Alberto Quadros, o Caíncio, Celso Mascarenhas, entre outros. A fusão dos clubes gerou ao América aquele campo do Minas, um campo semi-acabado, com uma só baliza de gol, sem grama, situado na Avenida Paraopeba, hoje conhecido como Avenida Augusto Lima, que é o terreno onde hoje se encontra o Mercado Central. Além disso, uma dívida de R$50 mil, além de outros objetos, como registro de sócio, pastas da secretaria, carimbos e também uma bola de futebol. Mas Afonso relata que o melhor foi a adesão de grandes elementos como Otávio Pena, José Soares Alves, Henrique Diniz e João Barbosa Melo. Também nos coube 3 obrigações: aceitar todos os sócios do Minas Gerais, efetivos honorários e beneméritos, conservar os documentos do Minas Gerais para a posteridade e pagar a dívida que eu falei que eles tinham. E no momento que você aceita todos os antigos sócios, você também passa a ter os ônus e os bônus, né?
que você vai receber também uma injeção dos associados, até nas famosas caixinhas, né, para adesão de uniformes, premiações e outras questões a serem tratadas como gasto. E foi assim que ficou o América vizinho do Atlético, que tinha um campo que ficava localizado do outro lado da avenida, em frente ao Minas Gerais. E essa fusão eu acho fundamental. Carlos Paiva chama como ano da virada, né? Porque realmente foi o momento em que o América, vamos dizer assim, se tornou um clube que pode disputar com outros por conta da adesão ao campo, que passou a ter um campo e passou a ter jogadores adultos, né? Jogadores com condição de idade para disputar com os outros times de Belo Horizonte. Então essa fusão ela é primordial para o América se tornar um clube de fato. De estrutura até no seu quadro social. Então o Clube Minas Gerais ele é o fundamental para o América nascer como clube com condição, né, de estrutura e poderio para disputar competições. Afonso também conta que, após a fusão com Minas Gerais, houve uma desinteligência no Atlético e deles se desligaram 5 rapazes que se inscreveram no América. Arthur Pinto Ferreira, Jair Reis, João Brito de Castro, Alexandor Pereira e Eurico Vidal. Todos esses valorosos companheiros muito fizeram pelo engrandecimento do nosso clube, disse ele. O Afonso, muito educado, chamou a briga entre os atleticanos como desinteligência, mas aparentemente foi algo muito mais sério. Mas disse que a grande briga começou após o jogo, em que eles estavam lá chupando gelo, um começou a mandar gelo no outro, e dessa brincadeira foi ficando uma briga, e trocaram soco lá, e aí viram que não era um ambiente que eles achariam interessantes para manter a amizade, um ambiente sadio. Viram que tinha gente que não compatibilizava com essa ideia de fazer um clube com esses princípios. Aí, da briga, deve ter sido a gota d'água para a dissolução. Carlos Paiva acrescenta outros nomes que ingressaram no América, vindo do então Atlético Mineiro Futebol Clube: Júlio Cunha, Lincoln Machado e Vitor Mendonça. Posteriormente, outros mais o seguiram: Márcio Mota, Batista Santiago, Aníbal Machado, Francisco Chico Matos. Também vieram jogadores do segundo quadro deles, entre eles Salim Salum, que formou uma família de abnegados americanos, sobressaindo-se entre seus descendentes Marcos Salum. O então Atlético Mineiro Futebol Clube foi extinto por causa dessa briga e refundado como Clube Atlético Mineiro. Nós temos uma condição de ter uma interpretação que passa muito pela questão da paixão ao América e a grande rivalidade ao Atlético. Existia, lá nos primórdios, o chamado Atlético Mineiro Futebol Clube. E esse sim foi fundado em 1908, lá no coreto do Parque Municipal, né? Esse Atlético antigo, Mineiro Futebol Clube, ele julgava onde funciona hoje o Minas Centro. E o América, depois da fusão do clube com o Minas Gerais, e depois foi jogar num campo do outro lado da rua, onde existe o Mercado Central. Em 1913, teve essa briga com esse Atlético de 1908, esse Atlético antigo, o Atlético Mineiro Futebol Clube. E o clube foi dissolvido. Dizem que uma parte dessa dissolução refundou esse Atlético em setembro de 1913 e criou o Clube Atlético Mineiro. Só que essa parte que refundou o Atlético usou 1908 lá daquele clube fundado do Coreto, lá no Parque Municipal, né? Os que ficaram falaram, não, vamos manter o clube antigo, mas mudou o nome, né? De Atlético Mineiro Futebol Clube passou a se chamar Clube Atlético Mineiro. E teve uma ala, né, dessa briga que foi jogar no América. O América os acolheu e passou a adotar o calção preto no uniforme, em homenagem aos desportistas do Atlético dissolvido, ainda no ano de 1913. Então, eu estava conversando com o Marco Antônio nesse sentido. O América está homenageando não o Clube Atlético Mineiro, está homenageando o Atlético que morreu, aquele Atlético de 1913, que era o clube, na visão pessoal lá do América, um clube extinto. E que, como o América teve um ingresso do Minas Gerais, passou até agora o ingresso de uma ala do antigo Atlético Mineiro Futebol Clube. Depois disso, em 23 de outubro, foi publicada a primeira notícia sobre o América no jornal Estado de Minas.
Por força da fusão com Minas Gerais, o prefeito Olinto Meirelles foi escolhido como presidente de honra. Era o América mostrando para a cidade a sua nova cara, adulta e séria. Em 15 de novembro, foi disputado o primeiro jogo contra o time adulto do então Novo Atlético. E o time de americanos era muito formado pelos ex-integrantes que vieram de lá. Era um jogo de festa, mas obviamente que essa rixa era o motivador para a gana dos desportistas. O placar final foi de 1-1. O América e o Atlético logo se tornariam o clássico das multidões. E essa rivalidade foi o motor que deu gás para que isso acontecesse. O nascimento desse América adulto é fruto dessa rivalidade e é por isso que ela é tão importante. A grande rivalidade na época foi fomentada inclusive por isso, pois a ala do Atlético extinto jurou vingança ao Clube Atlético Mineiro. Nascia assim, Sérgio, o decacampeonato americano de 1916 a 1925. Ele foi construído muito pela rivalidade e dessa turma que foi separada, porque o América atraiu interesse, literalmente o pessoal cresceu o olho, porque viu um clube estruturado que já nasceu com campo, já nasceu com um quadro social cotista que ajudava, e em algumas situações a gente lê até que o ambiente do América era muito bom, um ambiente que preservava e prezava muito a harmonia, vamos usar essa palavra, uma harmonia social e esportiva lá no clube. Não tinha briga, todo mundo defendia muito os valores e os ideais que o América divulgava desde o início daquela concepção de fundação. O que se imagina que vai motivar um time a fazer uma fila de 10 anos seguidos para ser campeão? Tem que estar muito empolgado ou muito ódio, para conseguir fazer uma fila tão indestrutível, tão inimaginável, uma fila tão poderosa, você conseguir manter uma hegemonia de 10 anos. É a mesma coisa uma criança com 10 anos de idade, passar a adolescência inteira e a fase adulta, entrar na fase adulta e vendo só um time sendo campeão na cidade. Então isso foi muito forte. Essa turma que foi separada e acabou moldando o primeiro clássico de Belo Horizonte, o Atlético e América. Em 23 de junho, missionários claretianos que estavam em BH desde 1911 compraram uma casa em frente à Capela de Lourdes e ali passaram a residir, dando prosseguimento à conclusão das obras da capela. Com a ajuda da comunidade local, criavam ações sociais de caridade e assistência. Entre essas estavam a colheita de fundos em festivais e barraquinhas para a construção do que no futuro se tornaria a Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Além de ter sido nosso primeiro presidente, de ter redigido o primeiro estatuto, Afonso Silviano Brandão jogou tanto no primeiro quanto no segundo quadro durante 8 anos. Participou de campeonatos, defendendo o gol no segundo time e em um ano foi goleiro do primeiro time. E conta que em algumas partidas teve que atuar na ponta direita, no lugar de titulares impossibilitados. Afonso, o América é grato àqueles que engrandecem seu pavilhão. Valeu demais por criar essa nossa paixão. Naquela clássica foto do primeiro time do América, Afonso é o segundo da esquerda para a direita, sentado na primeira fileira. Procure as redes sociais do América História para ver. Estamos no Facebook, Instagram e principalmente no Twitter, @AFC História. Anos depois, no terreno que recebemos pela fusão com Minas Gerais, o América construiu sua praça de esportes, com campo de futebol de medidas regulamentares, gramado e arquibancadas confortáveis, com dependência para os vestiários, sala de reuniões e de festas. Além disso, foi construído quadras para tênis e basquetebol, esportes de que o América não deixou de ser pioneiro. Todas essas instalações o clube fê-las inaugurar a 7 de setembro de 1922, dia do centenário da independência do Brasil. Mas isso é história para outro episódio. Faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Hoje são patamares diferentes, porque são clubes que
tem aportes financeiros totalmente diferentes. Mas mesmo assim, é fundamental manter as tradições e respeitar esse jogo como um jogo atípico, um jogo que tem que entrar para buscar o máximo para vencer. Eu acho muito importante dizer isso, porque isso é você respeitar o passado, você respeitar até a fundação do clube, até o nascimento do clube e a vocação do clube para a eternidade passa por essa disputa, essa rivalidade. E uma rivalidade não é violência que eu falo, a rivalidade é querer superar o outro, né? E a vontade de superar o outro te mantém vivo e te mantém com foco. O América hoje, por exemplo, tem uma dimensão de campeonato bem diferente do que teve na sua história, nós estamos jogando Copa Libertadores da América. O América tem anseios maiores, o América tem projeções maiores, mas sempre o América tem que ter o dever de saber a sua origem. O América nasceu para o esporte de uma forma diferente. O América nasceu como um clube de meninos, ok, mas em termos de competitividade, um clube que iria disputar, o América nasceu dessa rixa com o Atlético. Então é respeitar a rivalidade, respeitar o clássico, que virou o clássico das multidões nas primeiras décadas, mas é importante respeitar esse clássico e saber que desse clássico o América existe. Não estou querendo dizer que é o Deca campeonato somente, não. O América existe por causa desse clássico. Tem que levar ele muito a sério e nunca tratar ele como um jogo qualquer. É o jogo que traz uma mobilização diferente desde os primeiros passos do América.